Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, onde olhamos atentamente para cada lance do mundo mágico das 64 casas. O nosso primeiro olhar é para os novos campeões nacionais de jovens de partidas clássicas, coroados na cidade de Elvas, onde decorreram os campeonatos nacionais de jovens entre 2 e 6 de abril. A competição, organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez e o município de Elvas, realizou-se no Coliseu Comendador Rondão Almeida e levou até à cidade alentejana mais de 220 xadrezistas. Para estas 7 rondas competitivas, onde se sagraram os novos campeões nacionais de jovens. Após a conclusão de todas as partidas, eis os novos campeões nacionais jovens de partidas clássicas. No escalão sub-8, o novo campeão nacional absoluto é Francisco Silva, do Clube de Xadrez A2D, com Afonso Teixeira, da Associação de Residentes de Telheiras, a ser segundo classificado, e Bernardo Beijoco, do Xadrez Colégio Fanor, a assegurar a terceira posição. Já no referente à competição feminina, Sara Teixeira, da Associação de Residentes de Telheiras, foi a vencedora, seguida de Margarida Andrade, do Amanhã da Criança, segunda classificada, e de Leonor Pereira, terceira classificada, em representação da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Mata de Benfica. No escalão sub-10, Daniel Tarkin, do Futebol Clube Barreirense, terminou na primeira posição, com Tiago Frutuoso, do Xadrez Colégio Fanor, a ser segundo classificado, e Nino Lucas, do Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre, a terminar na terceira posição. O quarto classificado desta competição neste escalão de sub-10 foi Miguel Andrade, do Amanhã da Criança. Devido ao facto de o primeiro classificado não ter nacionalidade portuguesa, o título de campeão nacional foi para Tiago Frutuoso, xadrezista do Xadrez Colégio Fanor. O pódio feminino teve no degrau mais alto Luísa Mel, do Xadrez Colégio Fanor, seguindo-se Maria Rita Matos, também ela xadrezista do Xadrez Colégio Fanor, e Madalena Rocha, do Vitória Sport Clube, foi terceira classificada. Já no escalão de sub-12, José Lourenço, da Rua, da Associação de Residentes de Telheiras, é o novo campeão deste escalão, com Miguel Rocha, do Vitória Sport Clube, a ser segundo classificado e assim vice-campeão, enquanto Maxime Farima, do Independente Futebol Clube Torrense, terminou na terceira posição. Verónica Riaboquina, do grupo de xadrez Alequim, foi a melhor xadrezista do escalão sub-12, seguindo-se Margarida Ribeiro, do Clube Académico Tessera, Beatriz Gonçalves, do Grupo Desportivo Ferroviárias do Barreiro, foi terceira classificada, e Maria Pita Batista, da Associação Desportiva e Recreativa Cultural e de Mata de Benfica, foi a quarta classificada. Dada a melhor xadrezista feminina do escalão não de ter nacionalidade portuguesa, o título foi para Margarida Ribeiro, do Clube Académico Tessera. David Farias conquistou o título no escalão sub-14, com o xadrezista do Clube de Xadrez do Colégio Português a ter a companhia no pódio de Sofia Valente, sendo a xadrezista do Xadrez Colégio Fanor, segunda classificada, e Matvi Farima, em representação do Independente Futebol Clube Torrense, terminou no degrau mais baixo do pódio. Sofia Valente, em representação do Xadrez Colégio Fanor, foi a campeã feminina deste escalão, sendo acompanhada no pódio por Bruna Tareiro, do Clube de Xadrez do Colégio Português, e de Clara Marques, do Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas de Aveiro. Já no escalão sub-16, o jovem Roman Riaboquin, do grupo de xadrez Alequim, terminou destacado na primeira posição, mas dado não de ter nacionalidade portuguesa, o título foi para o segundo classificado, neste caso, o xadrezista João Afonso, do Clube de Xadrez A2D, com Lucas Gonçalves, do Clube Desportivo Ginásio de Lourissal, a ser terceiro classificado, sendo quarto classificado Gustavo Ribeiro, do Clube Académico Tessera. Victória Simbrão, do Núcleo Sportinguista de São Miguel, conquistou a coroa feminina no sub-16, seguida de Margarida Correia, da Academia de Xadrez do Algarve, e de Maria Francisca Vaz, da Associação Académica de Coimbra. No escalão sub-18, Pedro Gil Silva, do Vitória Sport Clube, conquistou o título na última ronda, batendo Nicolas Passetti Terra, com o xadrezista do Centro Norton de Matos, a ser segundo classificado, e Filipe Bartolo, do grupo de xadrez Alequim, assegurou a terceira posição. Já na competição feminina, Sara Soares, do Xadrez Colégio Fanor, assegurou o título, sendo acompanhada no pódio neste escalão por Filipa Camacho, do Clube de Xadrez do Colégio Português. No escalão sub-20,
José Guilherme Santos, a representar a equipa alentejana da Associação de Xadrez da Torre de Montemor Novo, assegurou o título, sendo o segundo classificado Samuel Gonçalves, do Grupo Desportivo Ferroviárias do Barreiro, ocupando o terceiro posto Pedro Fonseca, do Xadrez Colégio Fanor. Já na competição feminina, Raquel Duque, do Futebol Clube Barreirense, foi campeã no escalão sub-20, sendo vice-campeã Camila Avelino, da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Mata de Benfica, ocupando a terceira posição, Marisa Elisa Oliveira, do Grupo Desportivo Dias Ferreira. Em termos coletivos, na competição feminina, as xadrezistas do Xadrez Colégio Fanor foram as grandes dominadoras, com 42 pontos, seguindo-se a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Mata de Benfica, com 25 pontos, e do Clube de Xadrez do Colégio Português, com 21 pontos. Em termos absolutos, novo domínio dos xadrezistas do Xadrez Colégio Fanor com 40 pontos, seguindo-se a equipa do Vitória Sport Clube com 29 pontos e a Associação de Residentes de Telheiras com 24 pontos ocupou a terceira posição. Nestes campeonatos nacionais participaram ainda 4 xadrezistas da região: o paradense Tiago Frutuoso, segundo classificado e novo campeão nacional absoluto no escalão sub-10 de partidas clássicas, e os penafidelenses João Machado Ferreira, no sub-8, sendo o 17º classificado com 3 pontos, Tomás Freitas, no sub-14, 8º classificado com 5 pontos, e Pedro Ferreira, no sub-16, 29º classificado com 3 pontos. No xadrez nacional, seguem-se agora os campeonatos nacionais femininos, a decorrer em Vila Nova de Famalicão entre os dias 22 e 25 de abril, estando definidas 6 rondas competitivas e com a lista de inscritas a contar com algumas das mais fortes xadrezistas nacionais. Também em Vila Nova de Famalicão, entre os dias 22 e 25 de abril, decorrerá o primeiro Open da reguladora Vila Nova de Famalicão, com a competição de partidas clássicas a contar igualmente com 6 rondas competitivas. E de 28 de abril a 1 de maio tem lugar o Open Internacional Cidade de Coimbra Queima das Fitas 2023, organizado pela secção de xadrez da Associação Académica de Coimbra, com a lista de inscritos a contar com mais de uma centena de participantes. Ainda no plano do xadrez nacional, nota para a divulgação do local de realização dos campeonatos nacionais de veteranos, os quais se realizarão em Peniche entre os dias 6 e 11 de junho. No referente ao xadrez na região do Douro Tâmega e Sousa, nota para a realização da 5ª e última etapa do 2º Campeonato do Felgueiras Xadrez, no dia 22 de abril, na Escola Básica e Secundária Dr. Machado Matos. As 5 rondas finais permitirão conhecer o pódio individual e o pódio por equipas, com quase tudo ainda por decidir, sendo para já apenas conhecida a família vencedora, neste caso a família Andrade, cuja vantagem de 13,5 pontos sobre as famílias no segundo lugar lhes garante para já o troféu de família vencedora. E no plano do xadrez internacional está a decorrer o embate entre Jan Nepomniachtchi e Ding Liren pelo título de campeão mundial absoluto. O grande mestre russo não conseguiu vencer Magnus Carlsen em 2021 e tem agora a hipótese de conquistar a coroa máxima do xadrez mundial. Já Ding Liren, um grande mestre chinês, é um estreante nesta luta, mas aos 30 anos pode tornar-se o primeiro campeão mundial absoluto de xadrez da China. E neste xadrez passo a passo de hoje temos uma situação de mata em 3, com as peças pretas a poderem alcançar a vitória se tomarem as melhores decisões e efetuarem os melhores lances. E o primeiro lance envolve o movimento da dama para a casa F3, efetuando a captura do cavalo e efetuando também cheque. Agora é a vez das peças brancas efetuarem o seu lance e aqui vamos ter o rei a movimentar-se para a casa H3, e, portanto, saindo de uma situação de cheque. Seguinte, aqui, agora, a torre a movimentar-se para H4. Temos novamente uma situação de cheque e aí vamos dar a oportunidade às peças brancas de efetuarem o seu lance. E agora temos, efetivamente, a captura que haverá por parte do rei. O rei irá capturar a torre preta, posicionada em H4. E agora segue-se o lance vencedor das peças pretas, que é, depois de carregarem no relógio as peças brancas, a dama movimenta-se para a casa G4
está protegida pelo peão, ataca o rei e não há qualquer possibilidade de fuga, nem de captura, nem de proteção, e assim as peças pretas alcançam o checkmate. E assim, analisando todas as posições, as possibilidades, tomando as melhores decisões, podemos evoluir passo a passo nos tabuleiros. E estamos de regresso a este checkmate para a entrevista com o mestre nacional Carlos Carneiro, um experiente xadrezista com larga experiência nos tabuleiros, quer no plano competitivo, quer também no ensino e no treino de jovens ao longo de várias décadas. E começávamos por aí. Mestre nacional Carlos Carneiro, como é ensinar, promover a aprendizagem do xadrez nos mais novos? Olá, boa tarde. É como, é assim, ensinar o xadrez aos mais novos, especialmente as faixas etárias onde eu tenho trabalhado mais nos últimos 10, 15 anos, que é jovens de primeiro ciclo, entre os 6 e os 9 anos de idade, é bastante fácil. Ou seja, os jovens estão, por definição, com uma predisposição muito alta para aprender, gostam de jogar, gostam da parte estética do jogo, julgo eu, será o fator inicial de atração, e depois a parte de competição. Os jogos, por definição, é algo que os jovens gostam. Depois, o processo vai se desenvolvendo normalmente durante esses 4 anos, e depois, a partir desses 4 anos, alguns deles continuam a jogar mais já na perspectiva de clube e na área competitiva. Não vejo grandes dificuldades, como digo, a trabalhar com os jovens mais pequenos. Eles são sempre muito animados, têm estão num processo de aprendizagem da sua gestão emocional, que é algo também bastante importante quando estamos a falar de um jogo, e portanto a vitória, a derrota e por aí fora. Aliás, o xadrez está nestas escolas principalmente com funções educacionais, ou seja, por um lado o desenvolvimento das capacidades cognitivas, enfim, que são reconhecidas e que o xadrez desenvolve, nomeadamente memória, capacidade de concentração, de foco, raciocínio abstrato, resiliência, etc. Mas também as questões comportamentais, e principalmente as questões comportamentais são muito valorizadas nas escolas e até pelas próprias famílias, que têm a ver com a gestão emocional, a gestão da vitória, da derrota, da resiliência, da persistência, de perceberem que mais trabalho igual a mais resultados, normalmente, ou melhores resultados, aprenderem e desenvolverem ao máximo o processo de pensar antes de jogar, e tentarmos, ao longo dos vários anos na escola, que eles façam a passagem, no fim de contas, do pensar antes de jogar para pensar antes de responder, para pensar antes de escrever, para pensar antes de tomar uma atitude, pensar antes de. É algo que esperamos, que todos esperam que fique nos jovens como um fator importante na sua vida futura, não é? Essa é a ideia. Depois, a parte da competição, a parte que aparece um bocadinho por acréscimo e que parece a seguir, e que alguns gostam mais, alguns gostam menos. A vitória e a derrota é uma chatice, e portanto, e alguns continuam a jogar federado, outros nem tanto, não é? Aí de um aspecto importante, que é o controle emocional, a capacidade de lidar com o sucesso, mas também com o insucesso. Na sua experiência e no seu trabalho com jovens, nota esse desenvolvimento ou o desenvolvimento dessas competências ao longo dos anos? Eu noto duas coisas: o desenvolvimento das competências ao longo dos anos e, como já estou há alguns anos, portanto, já lidei com várias anos, aliás, sempre uma fornada nova de meninos do primeiro ano, portanto, que têm entre 5 e 6 anos, e vai-se notando que a sua capacidade, a sua resiliência prévia, portanto, o ponto de partida deles cada vez é menor. Ou seja, eles cada vez estão menos habituados a perder, a lidar com a derrota, e portanto, digamos que o nosso trabalho nessa área específica cada vez é mais exigente, porque eles, diria, de alguma maneira vêm menos preparados, ou seja, ao longo dos anos que tiveram, dos 5 anos ou 6 de idade, perderam muito pouco, portanto, e normalmente chegam num processo ganha-ganha, ganham sempre qualquer coisa, muito ou pouco, mas estão sempre a ganhar. Então, a lidar com a derrota
é algo que tem vindo a ser nos últimos anos, enfim, cada vez mais difícil à partida e, portanto, é mais exigente do nosso lado para tentar ajustá-los a essa necessidade que é de conviverem e viverem e conviverem com as derrotas, porque elas vão acontecer no xadrez, que não é assim tão importante nesta altura, mas vão acontecer na vida, como é evidente. E quais são as estratégias que foi desenvolvendo ao longo dos anos para continuar a manter o interesse dos jovens no xadrez quando surgem esses momentos em que perdem, em que a derrota está no tabuleiro? Não é algo que seja muito fácil e obviamente varia de criança para criança, até às vezes de escola para escola. Um, eh, Reparem que a maior parte dos jovens que chegam-nos, no meu caso, ao primeiro ciclo, a esmagadora maioria deles vieram da pré, estavam já no colégio ou já na escola. E, portanto, também varia de escola para escola a preparação que eles foram tendo no lidar com esse processo. Há escolas onde trabalham mais esse aspecto, há escolas onde trabalham menos esse aspecto, e obviamente que as crianças chegam-nos em estágios, se quisermos, de aprendizagem, de lidar com a derrota, mais ou menos avançado. Não há assim uma estratégia muito definida ou completamente clara para os ensinar a lidar com a derrota. Há aspectos do ponto de vista, enfim, psicológico e do caráter de cada um deles que estão mais ou menos preparados para este processo. De qualquer forma, claro que explicar às crianças que a derrota faz parte do processo e que tem que jogar, e quanto mais, no limite, quanto mais vezes perderem, maior é a probabilidade de virem começar a ganhar. E isso vai acontecendo, portanto, alguns deles vão tendo algumas evoluções. Agora, claro, quando estamos a falar de primeiro ciclo e de crianças tão novas, as características mais importantes, digamos assim, para eles começarem a ter algum tipo de resultados, as características ligadas à área da atenção e do foco. E a área da atenção e do foco, que é o que os faz ver se a jogada é boa, se é má, não cometer jogadas ilegais e por aí fora, e ver o que os adversários fizeram, é algo que tem uma componente inata relativamente importante. E o que é que acontece? Se o menino chega à escola já com um nível de atenção superior a outros meninos, o que vai acontecer é que ele vai ver as jogadas mais facilmente. Não estamos a falar de conhecimento técnico, estamos a ver simplesmente ver se a peça pode ser capturada ou não, se o rei está em xeque ou não está, e por aí fora. O que é que isto vai resultar? Essa maior capacidade, diria eu, inata, de ver estes aspectos, vai-lhes fazer ganhar os jogos. E o que acontece a seguir é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, não é? É um bocadinho bola de neve, que é quanto mais ganho, mais motivado estou para aprender, mais motivado estou para aprender, mais aprendo, mais ganho e assim sucessivamente. E da parte das famílias, falou aí muito também daquilo que se espera que os jovens nestas idades ganhem através da prática do xadrez. As famílias falam consigo, reportam-lhe a evolução dos filhos, das filhas, inerente à prática do xadrez? Sim, o que acontece, a vida hoje em dia e a sociedade em geral está muito acelerada, anda tudo muito depressa. O xadrez exige tempo, exige alguma paciência, diria eu, especialmente da parte dos pais. Reportam muito crianças a dizer que querem jogar com os pais e os pais ou não sabem, sendo que o xadrez se aprende em 5 minutos e, portanto, pelo menos as regras básicas, ou não sabem, ou não têm tempo, ou não estão. Muitas famílias, cada vez mais famílias monoparentais e, portanto, que têm menos de disponibilidade para dedicar aos seus filhos e menos disponibilidade para jogar com eles. Agora, claro, isto não é regra, como é evidente, e também não é regra o comportamento, ou seja, há pais que jogam com as crianças, há pais que levam as crianças a outros eventos fora da própria escola, e há pais que não o fazem, e portanto é muito difícil standardizar, sendo que
Os pais têm muito menos tempo para os miúdos, isto dá para perceber ao longo de 10 ou 15 anos de lidar com crianças destas idades. Dois, as crianças vêm menos preparadas têm muito menos níveis de autonomia e, portanto, estão muito menos preparadas para absorver as questões emocionais de uma forma autónoma. Okay? E, portanto, estão muito dependentes de terceiros, dos pais, dos professores, dos auxiliares, enfim, dos adultos que estão próximos. Cada vez isso se nota mais. Por outro lado, o hiperestímulo que eles estão sujeitos, estas gerações mais novas, dos meios audiovisuais, da internet, dos jogos e de tudo isso, dá para perceber também que eles têm níveis de atenção mais baixos. Não vou fazer aqui algum diagnóstico médico, meio evidente, mas parece que eles têm progressivamente vão tendo mais dificuldade de foco para tudo, e o xadrez é simplesmente uma ferramenta onde isso se nota rapidamente. Falou aí dos pais acompanharem os jovens para outros eventos e, pegando nessa parte da sua resposta, o Carlos é também responsável por organizar um circuito de torneios de xadrez em diferentes espaços, nomeadamente museus e espaços ligados aos centros de ciência viva. Como é e quais são os desafios de promover o xadrez nestes espaços onde normalmente não associamos o xadrez como algo que está presente? Ora bem, temos aqui dois aspectos. Por um lado, enquanto organizador e pensando na encontrar os espaços, e depois enquanto organizador esperando que as pessoas participem. Do ponto de vista da receptividade por parte dos espaços a ter eventos de xadrez, até agora tem sido genericamente bastante boa. Estamos a falar de centros de ciência viva, estamos a falar de museus e até outros tipos de espaços, até centros comerciais, espaços públicos, digamos assim. A receptividade normalmente é boa. E, portanto, ligar o xadrez à cultura, às artes, à educação, ao conhecimento, é algo que me agrada a mim, naturalmente, senão não tentava promover este tipo de atividades, e agrada aos próprios espaços. Agora, sabemos que, a população portuguesa não é propriamente muito adepta de visitar espaços culturais, digamos assim, e eu falo isto, não tenho dados, enfim, estatísticos da população portuguesa, tenho algumas informações que recolho junto dos próprios museus, que me dizem que a percentagem de estrangeiros que visitam os museus é elevadíssima, e por comparação com os portugueses. Eu falo por mim. Eu, por exemplo, há um museu onde eu já fiz 3 ou 4 eventos, que é o Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. Esse museu, eu só o conheci, portanto, eu contra mim estou a falar, enquanto cidadão, só o conheci quando fiz lá um primeiro torneio de xadrez. Depois de conhecer o museu, depois de ter feito lá um primeiro torneio de xadrez, e conheci-o mais ou menos, além de ter feito mais 2 torneios, 2 ou 3, já vai na terceira ou quarta edição, eu próprio já visitei esse museu mais 2 vezes, com calma, sem nenhum torneio. Portanto, já o visitei mais 2 vezes e já levei lá pessoas a ver esse museu, porque é de facto um museu fantástico. Isto é só um exemplo, não é? Mas que, ou seja, pode haver aqui responsabilidades do lado dos museus, do lado da divulgação, da formação, da divulgação para a comunidade, mas eu acho que é algo que é bem recebido por parte dos museus, é conceptualmente bem recebido por parte das famílias, nem sempre tem um nível de prioridade suficientemente alto para que, enfim, tenha a participação que nós todos gostávamos. Mas esse circuito que o Carlos tem promovido já há vários anos abarca espaços de norte a sul do país e o Carlos tem conseguido atrair a esses espaços com frequência xadrezistas, mesmo aqueles que não são xadrezistas federados. Sente que há um crescimento do número de xadrezistas e de participantes nesses eventos que organiza? Claramente, claramente. Eu diria que nós tanto nos eventos que fizemos em centros de ciência viva, como os que fazemos atualmente em museus, e noutros espaços culturais, não necessariamente museus, há uma coisa absolutamente evidente, há algo absolutamente evidente, colocando um tabuleiro gigante, alguns jogos de mesa,
e rapidamente, e a informação ficar clara para as pessoas de que podem chegar lá e jogar, rapidamente temos crianças, temos famílias e temos pessoas a jogar xadrez que não tem nada a ver com o xadrez federado. Isto é, para mim, absolutamente evidente. Se nós pudéssemos colocar um tabuleiro de xadrez gigante em cada praça do país, provavelmente tínhamos muitos milhares de jogadores de xadrez ou muitos milhares de praticantes de xadrez de uma forma lúdica. Os nossos jardins, os nossos parques, se tivessem tabuleiros de xadrez ou mesas com tabuleiros de xadrez, tabuleiros grandes, etc, etc, provavelmente teríamos muita gente a jogar xadrez, como temos a jogar à bola ou a fazer outra coisa qualquer, que é o que está disponível naquele momento, naquele espaço de lazer. Se eu tenho algumas experiências de ter atividades de xadrez e ao lado um parque infantil e as crianças passarem mais tempo a jogar xadrez do que no parque infantil, no escorrega e no baloiço. Portanto, se as infraestruturas estiverem presentes e se houver essa possibilidade, os jovens e as famílias, diria mais os jovens, gostam muito de jogar xadrez. Nem sempre as famílias têm a disponibilidade de tempo para essas atividades. E falando também dessa sua vasta experiência no mundo do xadrez, o Carlos tem também um percurso enquanto formador de xadrez. Acha importante criarem-se cada vez mais momentos de formação, não só para os xadrezistas, mas também para outros públicos, como por exemplo as escolas? Sim, eu fui formador de formadores, portanto, já dei formação a formadores, neste caso principalmente a professores. Eu acho bastante importante, embora eu já o dizia, talvez há, não sei, há mais de 10 anos, que a formação para professores principalmente deveria ter formatos diferentes, ou seja, não necessariamente uma gigante carga horária inicial. Eu na altura dei vários cursos a professores em que duravam 18 horas ou 12 horas, ou assim mesmo, algo deste género, em que tínhamos lá pessoas, enfim, um público relativamente heterogéneo, havia pessoas que sabiam jogar, havia pessoas que não sabiam jogar, e basicamente ali durante 2 dias estávamos a despejar informação. Bem, o que se passa é que alguém que não é jogador de xadrez e, portanto, que vai para um curso de formação aprender as regras, aprender como se joga, e aprender simultaneamente técnicas para ensinar aquilo que está acabado de aprender, torna-se difícil. Torna-se difícil especialmente porque depois quando vão para o terreno, ou seja, quando vão depois ensinar as crianças, o que vai acontecer é que rapidamente, se eles próprios não se envolverem bastante, rapidamente os jovens sabem mais que eles, né? É um processo muito rápido e rapidamente também os próprios formadores, professores, monitores, o que quisermos chamar, começam a não ter nada para ensinar aos jovens. Daí que eu achar que a formação de professores ou de formadores, principalmente quando não são jogadores de xadrez regulares, deveria ser uma formação relativamente soft inicialmente, mas ser principalmente contínua e com bastante regularidade, porque não há ninguém que consiga, enfim, empinar toda a informação em 10 ou 12 ou 20 horas e depois ir despejar a seguir e manter-se atualizado, porque isso não vai acontecer. E falando também da sua vertente competitiva, o Carlos é um xadrezista ativo, tem vários títulos no seu palmarés. O que é que o atrai no mundo do xadrez enquanto competição? Essa é uma pergunta interessante, porque eu de facto há cerca de um ano que praticamente não jogo. Ou basicamente não jogo. Jogo algumas partidas mais para não me esquecer como é que andam as peças, como costuma dizer, na internet, online, mas do tabuleiro há praticamente um ano, mais de um ano neste momento, que não jogo nada. E não jogo nada principalmente não tenho tempo, ou seja, porque de facto são muitas aulas, são todas as semanas 6 escolas, 300 alunos, 6 a 8 eventos por mês a organizar, não é fácil haver tempo e disponibilidade mental também para jogar xadrez. Jogar xadrez é exigente, especialmente quando estamos a falar de competição ou de alta competição. É exigente não só pelo tempo que se gasta ou consome no próprio jogo, como o tempo que é necessário também consumir a preparar jogos, a estudar e por aí fora. Eu neste momento tenho alguma dificuldade em ter disponibilidade horária e esse trabalho na área da competição. E, portanto, diria que neste momento não sou um bom exemplo enquanto jogador de xadrez. Claro que já joguei
centenas ou não sei, milhares de torneios e joguei de facto muitos anos regularmente, mas não, isto não é muito compatível, a prática de competição a sério não é muito compatível com dar aulas ou a função de organizador e de treinador ou professor. E daí que não posso falar muito em termos de prática competitiva neste preciso momento, não é? Mas ao longo da sua carreira desportiva, quem foi para si o mais difícil adversário? O mais difícil adversário. Essa é uma pergunta também difícil de dizer, porque o mais difícil presumo de alguma maneira que do defrontei várias vezes, não é? Eu diria que há aqui dois planos, não é? Eu sou mestre nacional, acima de mim existem os títulos de mestre FIDE, mestre internacional e grande mestre. Eu diria que qualquer jogo com o mestre FIDE, um mestre internacional ou um grande mestre, português ou não, é sempre um jogo complicado. Naturalmente já ganhei jogadores depois de todos esses títulos, mas não é fácil. Eu não posso dizer que há um jogador mais difícil ou menos difícil. Em Portugal, eu diria que dos jogadores que tive mais dificuldades, foi talvez o melhor, ou um dos melhores jogadores de sempre em Portugal, foi o António Antunes, que já deixou de jogar, grande mestre, e algumas vezes que joguei com ele, senti sempre uma grande dificuldade, especialmente em ritmos clássicos, portanto em xadrez mais a sério, sentia uma grande dificuldade em lidar com a capacidade técnica que ele tinha e o conhecimento que ele tinha sobre o jogo, nas suas várias fases. É talvez um jogador que o estilo dele não encaixava de todo no meu e, portanto, tornava-se difícil pontuar com ele. Mas qualquer outro mestre internacional, qualquer outro grande mestre, qualquer outro mestre FIDE ou mestre nacional português foram sempre jogos difíceis. É difícil dizer que um foi mais difícil que outro. E das novas gerações, o Carlos também tem acompanhado os novos xadrezistas. Quem são os grandes talentos das novas gerações do xadrez nacional para si? Ora bem, e como eu costumo dizer, há uma certa diferença entre talentos e depois de concretização de talentos. Eu diria que talentos até costumo identificar, às vezes até os identifico com 7 e 8 anos. E digo às vezes aos pais, olha, este menino tem várias características que são à partida identificáveis como tendo grande potencial de vir a ser um bom jogador. Claro que depois vir a ser um bom jogador tem muito mais coisas do que talento, né? Tem trabalho, tem muito apoio familiar, apoio das estruturas do clube onde joga, mas principalmente familiar, e uma grande motivação do próprio. Neste momento, há alguns jogadores que eu acho que têm talento, alguns conheço mesmo desde muito pequeninos, mesmo miúdos, muito novos, né? Eles são todos jovens, mas eu conheço alguns deles desde muito jovens, e há jogadores quanto a mim, bastante promissores, que têm um percurso a fazer e que conseguirão ou não chegar a atingir os seus próprios objetivos. Eu podia falar do Jorge Ferreira, naturalmente, o número 1 português, que é um grande mestre internacional, que eu conheci, tinha talvez, não sei, 12 ou 13 anos ele, e que é grande mestre e que tem potencial, queira ele continuar uma carreira e tentar subir ainda mais do que já subiu. Depois temos alguns jovens mais jovens, não é? Como o Francisco Veiga, o José Guilherme Barria Santos, o Bruno Martins, o Miguel Cismeiro. Estamos a falar de jovens que andam ali no sub-18, sub-20 e que são talvez os melhores jovens portugueses, penso eu, posso estar a escapar-me algum e se estiverem, desculpas desde já, mas diríamos que estes são os mais visíveis e outros de forças similares e que podem natural, um já é mestre internacional, os outros são mestre FIDES e o Cismeiro é mestre nacional e portanto são jovens que quanto a mim têm forte potencial. Se me puser a pergunta que não colocou de uma forma mais geral do talento jovem em Portugal, eu diria que há, na minha perspectiva, alguma crise de talentos, diria eu. Ou seja, eu abaixo destes 4 ou 5 ou 6 jogadores começo a sentir a verificar um certo vazio. E isto é piramidal, ou seja, eu para ter um grande mestre provavelmente tem que ter alguns mestres internacionais por baixo, alguns mestres FIDES, muitos mestres nacionais e ainda muitos outros jogadores a aproximarem-se da força de mestre nacional.
E eu não vejo muito essa base, digamos assim. Claro que isto não invalida que amanhã não apareça entre aspas, um Carlsen, ou um jogador de top mundial aqui do nada, mas aquele trabalho, aquela base de quantidade com qualidade que vai depois alimentar a pirâmide nos seus vários níveis, eu neste momento vejo, não estou propriamente muito otimista. Isto é a minha opinião, claro. E tal como numa partida de xadrez o nosso tempo está a escassear e pegando Rápido. nessa última afirmação de que a nossa base, neste caso a base da pirâmide de xadrez é escassa, que conselhos, sugestões o Carlos deixa, fruto da sua vasta experiência, para podermos aumentar e alargar essa base de recrutamento de entusiastas e de praticantes de xadrez? É, ora bem, eu quando estava a falar de base, não estava a falar propriamente da base mesmo, ou seja, estava a falar dos níveis abaixo de mestre, ou seja, falando em ranking, estamos a falar dos jogadores ali acima dos 1900, 2000, 2100, que vão depois chegar aos mestres nacionais, dos 300 mestre FIDE, dos 400 MIs, dos 500 GMs. Pronto. A base aqui, na zona dos mestres nacionais e abaixo disto, parece-me que há pouca gente. Há pouca gente porque sabemos que a vida vai afastando pessoas ou porque não conseguem subir mais, ou porque apareceram outras coisas, ou por qualquer outro tipo de razão que vai fazer algumas pessoas afastarem-se, e portanto precisamos de muita gente nesta base. Bem, como é que isto se pode alterar? Bem, não tem propriamente uma solução direta, não tem aqui nenhuma poção mágica para isto, mas claramente a base, de facto, base de iniciação tem que ser mais aumentada, passo a expressão, tem que ser ampliada para termos mais pessoas a praticar xadrez. Mais pessoas a praticar xadrez, mais pessoas a praticar provas distritais, opens e por aí fora, e depois a consequência disto vai ser subir o nível. Claro que também precisamos de ter provas e ter qualidade. Portugal, agora nos últimos 2, 3 anos, tem-se mudado aqui alguma coisa, começam-se a realizar alguns opens internacionais, claramente todos a norte, ou seja, o norte, neste caso, está a liderar claramente o processo, e esses opens internacionais permitem que os nossos jovens, nos vários níveis da pirâmide, contactem com os jogadores estrangeiros de outro nível técnico e que lhes dê principalmente experiência. Essa experiência é importante porque muitas vezes se verifica que os nossos jovens são tão bons como os outros jovens de outros países, de níveis parecidos, ou até tem eventualmente o ranking deflacionado em relação a esses jogadores estrangeiros. Agora é preciso essa experiência internacional. Portugal é um país pequeno e naturalmente é um país que não abunda, onde não abunda propriamente dinheiro e, portanto, é difícil organizar torneios com grande qualidade em Portugal. Os portugueses propriamente também, em média, também não têm propriamente muito dinheiro para poderem jogar Opens internacionais a outros países. E, portanto, temos aqui um problema que, enfim, quase que diria que a economia está na base da coisa. Porque as pessoas gostam de jogar xadrez, agora faltam-lhes oportunidades e tudo o resto, não é? É preciso ter recursos financeiros para ter treinadores, para ter jogadores com qualidade, enfim, tudo isso acaba por assentar sempre na parte financeira da questão, porque eu acho que motivação e gente que gosta de jogar, eu acho que há bastante. Mestre Nacional Carlos Carneiro, muito obrigado por ter estado aqui no Checkmate, no Novo Canal. Muito obrigado também pelo tempo, pela partilha de ideias e muito sucesso para todas as iniciativas que vai desenvolvendo. E assim que nos acompanha aqui no Novo Canal, no Checkmate, fica o convite para quinzenalmente acompanhar tudo o que há sobre o mundo mágico das 64 casas aqui no seu Novo Canal, sempre novo, sempre seu. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.